ao redor da abertura, formando um desenho semelhante ao de uma casca de cebola. Em alguns casos, estas novas estruturas combinam com as estruturas naturais para aumentar o fator de risco de desplacamentos. Quando você estiver interpretando as condições do maciço, procure sinais de elevado esforço. Um bom lugar para observar os danos da tensão é em áreas próximas à frente de lavra. Normalmente, o dano será rocha esmagada ou saneada. Você poderá ainda ver os efeitos de esmagamentos e compressão em furos de sondagem. Quando a tensão for suficientemente alta, ela pode quebrar a rocha, assim como as máquinas no laboratório. O alto esforço pode ainda combinar-se com as estruturas para causar risco de desplacamento. Vamos imaginar que estamos lavrando em rochas que tenham muitas descontinuidades verticais. Conforme vimos anteriormente, a tensão vertical flui ao redor da escavação. O fluxo de tensão vertical nos tetos é pequeno, mas aumenta em ambas as laterais. Isto pode curvar as camadas verticais de rochas. Caso as estruturas descontínuas sejam ligeiramente íngremes, podem formar cunhas que podem deslizar ou tombar para dentro da escavação. Então, vemos que a tensão vertical, em combinação com estruturas íngremes, pode causar problemas de estabilidade nas laterais. Se as estruturas forem planas, o fluxo de tensão vertical as prenderá juntas e estabilizará a escavação. A tensão horizontal pode ainda afetar a estabilidade da escavação. Se voltarmos a nosso exemplo da rocha com as estruturas verticais, podemos ver que o fluxo de tensão horizontal é baixo na lateral, mais alto nos tetos e pisos. O alto esforço prenderá e estabilizará as camadas verticais. Mas se tivermos estruturas mais planas que formam cunhas pouco profundas nos tetos, a tensão os empurrará para dentro da escavação. Isto significa que a tensão horizontal alta, combinada com estruturas planas, pode aumentar os riscos de desplacamento. Em algumas minas, a tensão horizontal também pode causar fissuras no piso. Quando lavramos duas escavações simultaneamente, formamos um pilar de rocha entre elas. Se olharmos as tensões neste pilar, o fluxo de tensão vertical aumenta por causa das escavações em cada lado do pilar. Por outro lado, fica reduzido o fluxo de tensão horizontal, que normalmente contribui para confinar a rocha no pilar. Consequentemente, há menos tensão horizontal ou de confinamento dentro do pilar. É por isso que é comum ver os bicos de pilares quebrarem progressivamente, e isto pode se tornar um fator de risco de desplacamento ao longo do tempo. A redução na tensão de confinamento horizontal é frequentemente denominada de zona de descompressão ou zona de alívio de tensões, e não afeta apenas os pilares. Quando grandes escavações de produção ou realces são lavradas, o fluxo de tensão horizontal pode ser reduzido através de grandes áreas da mina. Muitas das áreas onde nos deslocamos ou trabalhamos podem ser afetados pela zona de alívio de tensões. Tipicamente, estas baixas tensões de fixação resultam na abertura de estruturas descontínuas que permitem que blocos, placas ou cunhas caiam sob peso próprio. Para interpretar as condições do maciço, você precisa reconhecer e entender os elementos básicos que podem combinar para aumentar o risco de desplacamento. Resistência da rocha, estrutura da rocha e tensão da rocha. Alguns tipos de rocha são fortes e outros são fracos. Os tipos mais fracos irão trincar ou se desintegrar e irão falhar facilmente. Estruturas são defeitos na rocha. São a parte mais fraca da rocha. Ao interpretar as condições do maciço, você precisa considerar como estas estruturas se combinam para formar blocos. Existem muitas estruturas que formam pequenos blocos? Existem estruturas amplamente espaçadas que formam grandes blocos? As estruturas são escorregadias por causa de argila ou têm superfícies planas e espelhadas, tornando o deslizamento das rochas mais fácil. As estruturas são ásperas para que possam travar e impedir o movimento ou deslizamento? Forças podem comprimir estruturas e contribuir para a estabilização dos blocos? Ou podem empurrar os blocos ao longo de estruturas que poderiam causar risco de desplacamento. A tensão está sempre presente na rocha e muda quando lavramos no subsolo. O fluxo de tensão pode combinar com estruturas para causar risco de desplacamento.
Problemas de estabilidade de paredes são causados por tensões verticais e estruturas verticalizadas. Problemas de estabilidade nos tetos frequentemente são causados por tensão horizontal e estruturas planas ou aquelas ligeiramente íngremes. Em pilares, a tensão de confinamento horizontal é reduzida enquanto a tensão vertical é aumentada. Isto resulta em um grande risco de desplacamento das laterais. A zona de alívio de tensões é frequentemente causada pela lavra de grandes escavações, reduz a tensão de confinamento e pode resultar na abertura de estruturas e a queda de blocos sob peso próprio. Na seção anterior, olhamos alguns dos elementos que podem afetar as condições do maciço numa escavação. Isto nos dá parte das informações básicas de que precisamos para interpretar as condições do maciço. Nessa seção, aprenderemos como aplicar estes conhecimentos no subsolo. Seu conhecimento das condições do maciço pode começar logo com a troca de turno, onde você recebe informações importantes a respeito das mudanças das condições no subsolo e possíveis riscos em seu lugar de trabalho. A maioria dos ferimentos sofridos como resultado de desplacamentos ocorre em lugares como este, perto da frente de lavra. Nesta área, o maciço ainda não foi detonado. O fluxo de tensão poderá ainda estar se ajustando ao redor da área que acaba de ser lavrada. Isto pode levar horas ou mesmo dias. A esta altura, há bastante trabalho a fazer antes que possamos tornar segura esta área. Então, quais são as coisas essenciais a serem procuradas quando você se aproxima de uma frente de lavra? É provavelmente um de nossos maiores riscos. Haverá rocha solta por todo o chão e nós teremos que ter certeza de que a detonação não soltou nenhuma contenção ou trincou o chão, onde poderá haver algumas estruturas que possam mover-se livremente. Habitualmente, a primeira coisa que você confere é a condição de ventilação. Tenha certeza de que você tem bastante ventilação quando chegar a uma nova frente de lavra e estiver inspecionando furos não detonados ou deslocamentos consideráveis na rocha. Você poderá ter uma falha de detonação lá no fundo, sabe? Quando você entra numa área próxima a uma frente de lavra, uma boa maneira de ter uma ideia das condições do maciço é olhar o perfil das laterais e tetos. Quando desenvolvemos uma escavação, o corte é perfurado de acordo com um formato pré-definido. Explosivos de baixa potência são colocados nos furos de perímetro para reduzir os danos de detonação nos tetos e laterais. Apesar destas medidas, alguns danos de detonação podem ainda ocorrer e criar novas estruturas. Elas têm normalmente menos de 1 metro de comprimento. Em geral, se o perfil detonado for próximo do perímetro modelo, isto pode indicar que o risco de desplacamento poderá ser menor. Mas se o perfil não for regular ou for muito diferente do perfil modelo, estamos provavelmente lidando com condições de maciço mais difíceis. Uma olhada no perfil da escavação pode nos dar uma indicação das condições do maciço, mas precisamos também considerar todos os demais fatores que poderiam causar instabilidade. Por exemplo, há mais estruturas de mais de 1 metro de comprimento? Imagine que há uma linha horizontal pintada na parede. Podemos ver que há estruturas que atravessam a linha com poucos centímetros de distância uma da outra. Estamos mais interessados em estruturas que têm mais de 1 metro de comprimento. Se acharmos muitas dessas estruturas juntinhas, isto pode ser a razão de um perfil de escavação irregular e apresentar um risco maior de desplacamento. Se houver várias seções entre meio metro e 1 metro de comprimento, onde não há estruturas que atravessam nossa linha imaginária, o risco de desplacamento poderá parecer baixo. Mesmo assim, precisamos verificar se cunhas ou blocos podem ser formados por uma combinação de estruturas. Uma cunha é geralmente formada pelas 3 estruturas que se cruzam e a superfície da escavação. As cunhas variam de tamanho e nem sempre são fáceis de serem identificadas. Pode ser útil olhar para o maciço a partir de mais de uma direção para ajudar a detectar risco de desplacamento. Se as estruturas vão fundo ao redor de uma escavação, grandes cunhas podem se formar. Nós também precisamos verificar se as estruturas são escorregadias, procurar argila, talco ou demais material macio na superfície da estrutura,
ou simplesmente olhar para ver se a superfície é plana e brilhante. Se você estiver trabalhando numa mina que tem áreas de alto esforço, você deveria procurar alguns dos sinais que incluem desmoronamento dentro de furos de soldagem, rocha fina, placas em formação nas laterais ou penduradas na tela, ou ruídos de rocha. Em rocha de muito poucas estruturas e em condições de tensões altas, temos de considerar os riscos de estouros de rochas. Os estouros de rochas são quebras violentas na rocha que podem ocorrer sem aviso prévio. Alguns tipos de rochas podem ser muito rígidos e quebradiços. Sob tensões elevadas, não se deformam nem dobram. Se as tensões exercidas forem suficientemente elevadas, podem subitamente estilhaçar-se como vidro. Condições tendentes a estouros de rocha normalmente produzem muito ruído. Outros sinais de estouros de rocha podem também incluir estilhaços de rocha em frentes recém-detonadas. Algumas minas utilizam telas ou concreto projetado na frente de lavra para controlar o risco de estilhaços de rocha. Colocamos telas nas frentes de lavra, de modo a fixá-las, para que quando fizermos as marcações ou introduzirmos as tubulações, não haja desplacamento. Dá mais segurança ao grupo de detonação. Estilhaços de rocha ou ruído de rocha talvez não seja um sinal de que um estouro de rocha está prestes a ocorrer. Se o ruído de rocha for intenso e inusitado para seu local de trabalho, você deveria deixar a área e seguir os procedimentos de segurança do seu local de trabalho. Conforme vimos anteriormente, o risco de ferimentos decorrente de queda de blocos é maior próximo à frente de lavra. Mais especificamente, a maioria das quedas de bloco que causam ferimentos acontece em áreas onde não há tirantes ou contenção de superfície. Estas áreas não contidas podem incluir a própria frente de lavra, a área no fundo mais próxima à lavra e as partes mais baixas da parede. Há também risco de desplacamento em áreas de produção ativa, onde, por exemplo, você poderá estar carregando furos de detonação e carga em zona de carga. Se alguma parte de seu trabalho requerer que você se aproxime ou trabalhe nestes tipos de área, certifique-se de identificar os fatores de risco de desplacamento e seguir os procedimentos de seu local de trabalho antes de iniciar o trabalho. Lembre-se também que as condições do maciço podem piorar com o tempo. Então você deve se lembrar de continuar verificando as áreas mais antigas por onde você passa e onde você trabalha. Por exemplo, o maciço na maioria das vias de trânsito e áreas de acesso é seguro, normalmente com tirantes, e em muitos lugares com telas e concreto projetado. Mas isto não significa que novos riscos não possam se desenvolver com o tempo. Então, quais são os fatores de risco de desplacamento que você procura onde telas e o concreto projetado estão instalados? Normalmente, as telas cedem ou estufam onde estão sob pressão. Pedras soltas podem se acumular na tela e, ocasionalmente, causam sua quebra se o peso for grande o suficiente. Em alguns casos, a tela deve ser cortada e as pedras soltas retiradas. Às vezes, poderemos precisar instalar novas telas para reabilitar a área. O concreto projetado pode trincar, cair como placas a partir dos tetos e laterais, dependendo do maciço e das condições de tensão em cada mina. Procure pequenas fissuras que abrem com o tempo ou peças de concreto projetado no chão. Em algumas minas com maciço fraco e tensões elevadas, os tirantes, telas e concreto projetado podem impedir que rochas soltas caiam, mas a abertura muda de formato aos poucos e é apertada. Com o tempo, água subterrânea pode danificar os tirantes, telas e o concreto projetado. Pode fazer com que os tirantes e as telas enferrujem, tornando-as menos eficazes. Água subterrânea que flui através do concreto projetado também pode reduzir a liga entre este e a superfície da rocha e poderá fazer com que peças de concreto projetado trinquem ou caiam. Procure ferrugem ou sal acumulados nas placas dos tirantes e nas telas. Água gotejando nas laterais, pingando dos tetos ou manchas mais escuras de concreto projetado. A quantidade de água subterrânea e a maneira como afeta tirantes, telas e o concreto projetado variam de uma mina para outra.